Timóteo 2, de 1 até 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de cantar uma oração. Nós queremos sim estar aos teus pés, que és o nosso mestre, o nosso pastor, para sermos guiados pela verdade. Nós precisamos aprender contigo, aprender acerca da importância de falar contigo, de orarmos, de intercedermos, de suplicarmos, reconhecermos a nossa dependência de ti. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para ouvirmos, entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A vida da igreja deve ser marcada pela oração. As pessoas da igreja devem ser pessoas que oram. Esta carta foi escrita e Paulo expressa o propósito ao escrever a Timóteo. Ele diz claramente: eu escrevo-te e tenho um objetivo claro, um propósito claro. Eu quero que tu fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É coluna e baluarte da verdade. Ela sustenta a verdade. Paulo escreveu a Timóteo para o capacitar, para o encorajar a fornecer uma orientação eficaz à igreja em Éfeso. Timóteo foi deixado em Éfeso, na igreja de Éfeso. Na verdade é uma carta para a igreja, mas ele dirigiu àquele jovem pastor que estava responsável por aquela igreja naquela cidade, para que lembrasse aqueles crentes, aqueles irmãos, de que a conduta deve ser conforme, deve ser coerente com o caráter, um caráter novo, uma nova natureza que recebeu do Senhor. Então deve haver coerência, correspondência. Então nós acreditamos e já estudamos esta carta para buscar marcas, características de uma igreja bíblica. E nós acreditamos que para ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, para fazer parte de uma igreja assim, nós precisamos, uma das características nós precisamos ser combativos, precisamos aprender e realmente combater o bom combate. Isso tem a ver com a oração, a luta que nós lutamos uns pelos outros. É uma linguagem usada pelo apóstolo Paulo. Quando ele fala em oração, ele fala em lutar. Ele usa como sinônimo. Mas também a santificação, a pureza, ser como Deus é, santo, cada vez ter mais propósitos e desejos, desígnios, atitudes, comportamentos santos. Nós devemos lutar, batalhar pela santificação. Mas com base nas profecias, com base nas Escrituras, naquilo que está escrito, que é verdadeiro, inerrante, que é suficiente, que foi escrito para nos ensinar. Nós baseamos a nossa confiança, a nossa luta nas profecias, nas Escrituras, no que os profetas disseram, no que os apóstolos escreveram e ensinaram e fizeram lembrar do Senhor Jesus. E nós devemos fazer da oração uma prioridade. É por isso que começa desta forma, antes de tudo. Este versículo 1 tem esta expressão no início que traduz essa ideia de prioridade. A oração deve estar em primeiro lugar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Antes de tudo, em primeiro lugar, como prioridade, devemos orar. E Jesus disse que ele contou uma parábola acerca do dever de orar sempre, nunca esmorecer, não desistir, não desanimar de orar. Nós devemos orar, a igreja deve orar. Nós aprendemos a orar com as Escrituras e nós temos esse dever então de orar. É um privilégio também falar com Deus.
o Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Cantamos há pouco, terra e céus criaste. Somos criação de Deus, fomos criados por Ele. É nosso dever e privilégio orar e proclamar o Evangelho, como acabamos de ler, a todo o tipo de pessoas. Devemos orar por todo o tipo de gente, todo o tipo de pessoas. E é com a Bíblia que nós aprendemos a orar. Com as orações de Paulo, que transmite desejos nobres, dignos, elevados, desejos piedosos, verdadeiramente devotos a Deus. Nós aprendemos a orar com Jesus, nós aprendemos a orar com os salmos, com a Bíblia. Nós somos exortados, alguém nos chama, este apóstolo, e é Deus, através do apóstolo, chamou Timóteos, crentes em Éfeso, e chama as igrejas hoje a estarem perto. Esta expressão exorto traz essa ideia de chamar para perto, para poder falar ao coração, falar à mente, ensinar, para descrever. É uma palavra tão bonita que é usada como alguém que se importa e que quer chegar perto e quer trazer para perto, para fortalecer, para encorajar. Esse é o verbo grego usado por Paulo aqui. Eu exorto, parakaleo. Alguns já ouviram esta expressão para se referir a algo parecido ao Espírito Santo. Ele tem este ministério de exortar, de encorajar, de chamar a atenção, chamar para perto, chamar para o lado. Que se usa a prática. Que se pare de teorias, apenas de doutrina. Eu sei, eu conheço, eu estudei, mas que se usa a prática. O verbo bem claro é fazer, e fazer bem. É algo diferente de apenas falar, de apenas ensinar, de fazer discursos, de escrever poemas ou canções ou livros, artigos. É diferente, é praticar, faz. Pratica a oração. Não apenas canta sobre a oração, não lê poemas só sobre a oração, mas ora, que se faça prática, que se use a prática. Espera-se que os crentes orem. A igreja deve ser marcada pela oração. E depois um sinônimo de oração, mas é um sinônimo humilhante. Porque traz essa ideia de súplica, que é a ideia de um indigente, alguém que está com indigência, um pobre, um miserável, que tem necessidade, que tem falta, que tem privação, que está na penúria. É isso que esse verbo transmite. Que se faça súplicas. Que alguém fale com Deus com essa atitude de alguém pobre, de alguém necessitado, de alguém que sabe que precisa de Deus. Nós precisamos dessa atitude diante de Deus, de humildade. Que se usa a prática de súplicas, de orações. Orações transmitem a ideia de algo que é dito a Deus, mas num determinado lugar, num lugar separado, num lugar específico, um lugar apropriado para a oração. E a palavra intercessão, que é sinônimo de súplica, de intercessão, traz na sua definição a expressão encontro também. Alguém que se encontra para interceder. E traz-nos aquela ideia de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 7, que nós lemos que Moisés costumava armar para si uma tenda. Chamava-lhe a tenda da congregação ou a tenda do encontro. Lá ele falava a Deus face a face, como quem fala com o seu amigo. Um lugar para falar com Deus, interceder pelo povo. E nós sabemos que ele fez isso. Já tinha sido feito por Abraão esse tipo de intercessão, de falar com Deus, interceder pelo seu parente, chegado, amigo, Ló. Mas Moisés fez, Arão fez, Elias intercedeu, Jesus intercedeu e intercede. É uma prática dos crentes, é uma prática do povo de Deus e nós devemos ousar orações em favor de todos os homens, sem exceção, sem exceção de pessoas. E orar por homens é diferente de orar por toda a criação.
Nós não somos em nenhum momento ensinados, orientados, ordenados a orar por toda a criação. Há pessoas que estão muito preocupadas, excessivamente preocupadas com as criaturas, com a criação de Deus. Mas há criaturas especiais. São os homens, são as mulheres, são os seres humanos. E o mandamento para a igreja é ora pelos homens, homens e mulheres. Ora por todos os homens. Não fiques tão preocupado com a terra, ela vai ser queimada, ela vai ser destruída. Há uma excessiva preocupação com animais de estimação. Há pessoas a orar para curar animais de estimação. Nós devemos tratar bem a criação. Sim, Deus deixou-nos como mordomos. A terra Ele a confiou ao homem, diz o Salmo 115, é para nós cuidarmos dos nossos animais, se os tivermos. É para cuidarmos da terra que Deus nos deu para administrar. Mas a oração é pelos homens. A súplica, a intercessão é por homens e mulheres que têm a imagem de Deus. São esses que vão viver eternamente, para sempre. O resto vai passar. O resto da criação passará. Mas a alma humana, essa não passará, essa é infinita. É por esses que nós devemos orar, somos instruídos a orar. Por todos os homens, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal. Tanto em Mateus 5 quanto em Lucas 6, nós somos instruídos pelo nosso Senhor, o Senhor Jesus, que nos ensina, mais do que ensina, Ele ordena: orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, até aqueles que falam mal de nós. E falam mal propositadamente, querem nos prejudicar. Até por esses, o Senhor nos ordena: ora por ele, suplica, intercede, até dá graças, porque isso está-te a ajudar a imitar o próprio Jesus. Como nós lemos em Lucas 23, 34, Jesus disse diante daqueles que o perseguiram e o caluniaram, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus orou por pessoas que o caluniaram, que o odiaram, que o perseguiram, que o maltrataram. E um discípulo dele, e nós temos isso registado em Atos capítulo 7, Estevão, quando estava prestes a morrer, ajoelhado, ele disse em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele orou por aqueles que o maltratavam, que o feriam. Então, até com ações de graças, nós podemos nos dirigir a Deus por aqueles que nos maltratam, aqueles que pensam mal de nós, falam mal de nós, que não gostam de nós, porque isso está a ajudar-nos a ser cada vez mais com o nosso Senhor e com aqueles que imitaram o nosso Senhor na história. Há pouco nós cantamos: Senhor, ó Mestre, contigo eu quero andar e em teu serviço trabalhar. Vem ajudar-me a compreender os sofrimentos do viver, porque viver implica sofrer. E nós cantamos isso e nós precisamos aprender a orar mesmo por aqueles que nos fazem sofrer. Aos de insensível coração, e há homens e mulheres assim, que têm um coração insensível, e nós queremos evitar essas pessoas, porque elas não querem saber de Deus, elas não querem saber de outras pessoas, só querem saber delas mesmas, são duras. E nós há pouco oramos cantando: aos de insensível coração quero mostrar mais compaixão, e aos pés errantes apontar a direção do eterno lar. Apontar para Jesus, que é o caminho para Deus, para a vida eterna. Essa é a nossa missão aqui. Nós devemos orar então pelas pessoas que têm um coração sensível e as que têm um coração insensível. A todos nós devemos querer mostrar o Mestre, Jesus, o Salvador, aquele que dá um lar eterno, uma casa para sempre, que não será destruída pelo fogo nem pela água, mas persistirá para sempre. Então, nesta passagem fica evidente que a igreja lá em Éfeso, ela tinha deixado de orar por pessoas que estavam perdidas. Há aqui quando nós vemos recomendações, mandamentos, instruções apostólicas,
nós concluímos, nós temos percebido que há uma carência, há uma necessidade daquela igreja. Eles precisavam voltar a orar pelos perdidos. Uma vez que Paulo pede a Timóteo para fazer esta prática e fazer desta prática uma prioridade, é porque isto tinha deixado de ser uma prioridade para a igreja. Orar, falar com Deus, suplicar, pedir, interceder. Porque os falsos mestres do judaísmo em Éfeso, e nós sabemos disso pelo livro de Atos e pela própria carta aos Efésios, pela carta de Jesus, que nós lemos lá, dirigida ao anjo que está em Éfeso, nós sabemos que houve má influência doutrinária em Éfeso. Usaram um evangelho pervertido, ensinando que a salvação era somente para judeus e os prosélitos do judaísmo, era preciso fazê-los ser judeus de novo. Esse tipo de ensino estava a restringir, a limitar as orações evangelísticas, orações para a salvação de todos os homens, de todo tipo de gente. Esse exclusivismo religioso, aquela salvação somente para uma elite, para um determinado tipo de pessoas, atrapalha a oração pela salvação dos perdidos. E isso pode acontecer e tem acontecido. Hoje há elitismo, há seletividade em corações de pessoas que têm ouvido o Evangelho, têm lido a Bíblia, mas há pessoas que não se querem dar umas com as outras, que querem estar apenas em alguns grupos, fazer parte apenas de algumas comunidades. Não querem a salvação de todos, de todas as raças ou de todas as etnias, raça a uma, de todo tipo de povo e tribo e língua e nação. Há pessoas que se acham maiores e melhores do que as outras. Esse exclusivismo religioso por causa de determinadas doutrinas, de convicções doutrinárias. Então é evidente que hoje muitas igrejas no Ocidente, neste Ocidente próspero, secularizado, materialista, muitos deixaram de orar pelos tesouros do céu. Muitos deixaram de orar pelas insondáveis riquezas de Cristo, a sabedoria que vem do alto, esse amor que alcança a todos. E passaram a orar pelos tesouros na terra, casas, carros, salários, confortos, diplomas, saúde, prazer, e isso passa a ser o motivo de oração das reuniões de quarta-feira ou de quinta, reuniões semanais nas casas. Os bens da terra, prazer aqui na terra, conforto, prosperidade aqui na terra, esse passa a ser o interesse. E é isso que une pessoas. O tipo de vida que levam, o conforto, o lazer que podem ter juntas. Hoje muitos estão a orar assim e até a cantar orações: ressuscita os meus sonhos. Em vez de cantar e orar, faça-se a tua vontade. Homens e mulheres supostamente nascidos de novo, a afirmarem-se mortos e a pedir que o Senhor os ressuscite, em vez de se considerarem como ovelhas para o matador, entregues à morte continuamente, porque é isso que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquele tipo de ovelha que caminha para a morte, dia após dia morre, 1 Coríntios 15, 31. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, lemos: nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É para mortificar a carne, os desejos da carne. Nós precisamos ouvir o Evangelho, negarmos-nos a nós mesmos, carregar a cruz, é instrumento para a morte. Não é para ressuscitar os sonhos, não é para ressuscitar os desejos de prazer e de euforia e de lazer. Em 2 Coríntios 5, versículo 15, nós lemos: Ele, Jesus, morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É viver para Cristo, não é viver para aqui e agora apenas a pensar na terra e neste planeta e na vida aqui, a vida abundante aqui. Então é evidente que as igrejas hoje precisam aprender a orar, a lutar o bom combate, firmadas na profecia bíblica verdadeira, celestial
e eterna. Isto é boa doutrina. A igreja precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar com base na boa doutrina. Aquilo que a Bíblia ensina a orar por todos os homens, pela salvação deles. É isso que importa. Nós devemos também orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós lemos várias passagens em que o Senhor mostra que a autoridade procede dele. Em Romanos 13, em Tito capítulo 3, em 1 de Pedro capítulo 2, as autoridades civis, seculares, têm a ver com a forma de Deus governar aqui o mundo e a terra. E nós devemos orar pelos governantes. Nós devemos orar por todos, inclusive por aqueles que governam o nosso país, a nossa cidade, a nossa freguesia. Muitos dirigentes políticos poderosos e influentes são muitas vezes hostis para com Deus. Eles são insensíveis para com Deus, com as coisas de Deus. Eles não querem saber de Deus quando muitas vezes até desandam a boca contra Deus, falam mal de Deus. E por isso tornam-se frequentemente alvos de animosidade e de amargura, de crítica por parte da igreja e dos crentes. No entanto, Paulo exorta os crentes em Éfeso e, por extensão, a todos os que leem esta carta, como deve ser lida. Esta carta não é só para Timóteo, para os de Éfeso. Esta carta é carta para os crentes, aqueles que são de Jesus. Nós somos exortados a orar por líderes, pelos governantes, as autoridades, para que se arrependam dos seus pecados e recebam o Evangelho. Eles também precisam ser salvos dos seus pecados. Os efésios deveriam orar até mesmo pela salvação do imperador romano, era a autoridade naquele tempo. E Paulo sabia da crueldade desse homem, mas até por esse deveriam orar. A ideia é para podermos viver uma vida tranquila e mansa. E não significa, Paulo nunca achou que ele não iria ter dificuldades, que ele não iria ter aflições, porque Jesus disse que ele iria passar por aflições, ele iria ser perseguido, ele iria sofrer muito por causa do nome de Jesus. Paulo sabia que a vida dele não seria tranquila e mansa nesse sentido. Mas qual é o sentido de viver uma vida tranquila e mansa? Enquanto permaneça intransigente no seu compromisso com a verdade, a igreja, o crente, aqueles que são descendentes dos apóstolos e do ensino de Jesus, a igreja não deve agitar nem interromper a vida da nação. Ao manifestar amor e bondade a todos e ao orar pelos perdidos, incluindo os governadores, a igreja pode viver um certo nível de liberdade religiosa. A perseguição deveria acontecer apenas como resultado de uma vida justa e não da desobediência civil. É por querermos fazer o que é certo, quando formos perseguidos, que isso traz glória para nós, para a igreja. É por querermos obedecer a Deus e não a leis civis contrárias à palavra de Deus. É por isso que viver uma vida tranquila e mansa deve ser com toda a piedade e respeito. Esta palavra piedade é realmente muito especial na Bíblia. Em algumas versões aparece o sinónimo devoção. Mas uma definição da palavra piedade na língua grega é uma referência à atitude e à conduta corretas. Atitude e conduta, comportamento. Algo correto que o indivíduo deve ter diante de Deus em todas as coisas. É uma preocupação no que Deus vê, o que Deus sabe. É um foco não apenas no que as pessoas estão a ver, mas piedade tem a ver com a percepção de que Deus conhece o meu coração, a minha atitude, os meus desejos, e Ele vê o meu comportamento. Com respeito, com essa seriedade moral, essa dignidade, uma conduta digna diante das pessoas que me observam, o meu testemunho, essa expressão do respeito leva para essa consciência, eu preciso me dar ao respeito.
Eu quero ser respeitado pela forma como eu penso em Deus e em agradar a Deus. Piedade é uma palavra-chave nas cartas pastorais. Várias vezes esta expressão, esta palavra aparece. 1 Timóteo 3,16, como eu disse, algumas vezes, em algumas versões é traduzida por devoção, esse desejo de ter um relacionamento com Deus, de uma preocupação em agradar a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, aparece também a ideia da piedade. No capítulo 6, versículos 3 a 5, e também no versículo 11, e em Tito, no capítulo 1, esta palavra é trazida várias vezes para instruir a igreja sobre esse chamamento. Foi, era e ainda é necessário fazer-se um novo chamamento à vida santa, a qual fora negativamente afetada pela falsa doutrina, esse falso evangelho que falsas igrejas, falsos pastores, falsos irmãos espalham, que atrapalha a vida de oração, a vida de intercessão, de súplica a Deus pela salvação de todos. E nós precisamos viver dessa forma. Uma forma que agrada a Deus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, esta atitude de piedade, de mansidão. E é assim que nós podemos viver realmente de forma tranquila e mansa. Esta expressão aparece na carta de Pedro. Pedro a falar para o casal, para a mulher e para o marido. Ele fala de algo que é de grande valor diante de Deus, algo que agrada a Deus, algo que é bom e aceitável diante do Senhor, que é um espírito manso e tranquilo. Quem tem esse espírito manso e tranquilo pode ter e viver uma vida mansa e tranquila. Mesmo que à sua volta esteja um conflito armado, guerra, uma confusão, mas tem a ver com a vida interior, tem a ver com a vida com Deus, tem a ver com o coração. Esse tipo de atitude é boa, é aceitável diante de Deus. Viver de forma tranquila e mansa é bom e aceitável diante de Deus, que olha para essas coisas e vê e dá muito valor a essas coisas. Mais à frente, no versículo 8, diz: irmãos, Pedro diz, sede todos de igual ânimo, procurem essa unidade, esse mesmo entusiasmo nas coisas de Deus. Sede compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer viver uma vida mansa e tranquila, quem quer viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Pare de falar maldades, palavras duras que ofendem, que diminuem os outros, as outras pessoas, os homens e as mulheres. Refreie a sua língua, os seus lábios, de falarem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O Senhor ouve as orações, as súplicas, as intercessões de alguém que é piedoso, de alguém que é manso, de alguém que é humilde, alguém que tem essa atitude, uma atitude que o honra. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos, sem exceção. Deus deseja. Mas desejar é diferente de determinar. Ele não determinou que todos serão salvos. Esta é uma distinção importante, doutrinária, teologicamente saudável, que precisa ser feita. O facto de Deus desejar e a Bíblia afirmar que Deus deseja que todos sejam salvos não significa que Ele vai salvar todos. Nunca Ele afirmou que irá salvar todos. Nunca Ele disse isso. Há alguns supostamente crentes bíblicos que dizem, que ensinam que Deus no fim vai salvar todos.
Mas essa não é uma doutrina bíblica. A palavra grega que aqui traduz este desejo não é aquela que normalmente expressa a vontade de Deus acerca do seu decreto, do seu propósito eterno, mas a vontade de Deus acerca do seu desejo. Existe uma distinção entre Deus desejar e Deus decretar. Especialmente no que concerne então esta questão da salvação. As escolhas de Deus são determinadas pelo seu propósito soberano e eterno e não pelos seus desejos. As decisões de Deus são baseadas no seu decreto, não no seu desejo. Por isso, alguns fizeram o que fizeram a Jesus porque a mão de Deus determinou, decretou. Deus quis, Deus desejou dar o seu filho e que ele fosse morto e sacrificado. Ele decretou, ele determinou e isso aconteceu. Está em Atos capítulo 4, versículo 28. Em Romanos 8, 28, nós lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. E esses são dele, esses são abençoados por ele, esses têm as coisas más e boas transformadas para bem. Em Romanos 9, 11, nós lemos que ainda não eram nascidos os gêmeos. E a história do povo de Israel, uma história bem conhecida acerca da soberania de Deus. Menção a Isaac e Esaú. Eles ainda estavam no ventre da mãe, não tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E Deus já tinha decretado, Deus já tinha determinado qual deles seria o filho da aliança, aquele que iria seguir nas bênçãos concedidas a Abraão. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, nós lemos de novo uma clara ideia do decreto e da determinação de Deus. Aqueles que são crentes são aqueles que foram chamados segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para a salvação, Deus determina, Ele decreta, Ele afirma. Não apenas deseja, a salvação está baseada na determinação de Deus, no decreto de Deus e não no desejo de Deus. Um texto muito claro acerca da soberania de Deus está em Isaías no capítulo 14, versículos 24, 26 e 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém resiste à vontade do Senhor. Se Ele determina, se Ele decreta, se Ele quer, acontece. Contudo, nós lemos que algumas coisas o Senhor permite que haja resistência. É possível resistir a desejos de Deus. Em Lucas 7, versículo 30, os fariseus, os intérpretes da lei, resistiram, eles rejeitaram o desígnio de Deus, o desejo de Deus para Israel, para os israelitas, para os judeus. Em Atos 7, Estevão, ao contar a história do povo de Deus, ele fala de como o repeliram, como ele foi resistido, como no coração resistiram os judeus à revelação de Deus por meio dos profetas, dos milagres que Deus fez. E agora aqueles que o ouviam, Estevão diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. É possível resistir. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas é possível alguns resistirem a esse desejo de Deus, esse desígnio de Deus, essa vontade graciosa de Deus. É possível, a Bíblia diz que é possível. Alguns resistiram. Alguns sempre resistem ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus.
Mas isso não nos impede de dizer, como a Bíblia diz, Deus deseja que todos os homens e mulheres sejam salvos. Deus deseja. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, lemos: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. É a mesma coisa, Ele não quer que nenhum pereça, Ele quer que todos sejam salvos, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então nós temos estas palavras aqui: convosco, nenhum, todos. E convosco refere-se aos salvos, o povo de Deus. Deus espera que eles sejam salvos. A sua capacidade de ser paciente antes de trazer o juízo, irromper em juízo, é uma capacidade muito grande de esperar, de ser paciente, de ser longânimo. Deus tem uma capacidade tremenda de esperar. Deus suporta blasfémias incessantes contra o seu nome. Deus suporta rebeliões, homens e mulheres rebeldes, homicídios, contínua transgressão da sua lei, e Ele espera com paciência enquanto está a chamar, enquanto está a redimir os seus eleitos, os seus escolhidos. Não é por impotência ou por negligência que o juízo final é protelado, é adiado. Diz a Bíblia que é por paciência. Não é porque Deus não tem poder para trazer o juízo agora, já. Ele só não traz agora e já, porque Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera. Ele está a formar um povo. E nenhum refere-se àqueles que o Senhor escolheu e que serão chamados para completar o número dos redimidos. Ele sabe o nome de cada um, que Ele escolheu, que Ele selou. Aqueles que vão para o inferno vão porque são depravados e merecem apenas o inferno. E porque rejeitaram a única solução, que é Jesus Cristo. O caminho que leva à condenação é o caminho de um coração que não é arrependido, não está arrependido, não se arrepende. É o caminho de quem rejeita a pessoa e a provisão de Jesus Cristo e que se apega ao pecado. Tem prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus e que ofende Deus e prejudica outras pessoas. Todos, nesta passagem em 2 de Pedro, refere-se aos que fazem parte do povo de Deus e que irão para Cristo para formar o número total dos filhos de Deus. A razão para a demora da vinda de Cristo e dos seus consequentes castigos não é porque Deus é tardio para cumprir a sua promessa, não é porque Ele se atrasou, ou porque Ele quer castigar um número maior de ímpios, não é porque Ele é malvado. Mas a razão por esta espera, esta demora, é porque Ele é paciente. Ele protela, o Senhor protela a sua vinda, porque Ele é paciente e quer dar tempo para que o seu povo se arrependa. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós seguíamos o curso deste mundo, nós fazíamos como os outros, os demais. E Deus está à espera, o Senhor está a aguardar, Ele está com paciência, a aguardar que o seu povo seja formado, que creiam todos os que estão destinados para a vida eterna. O Senhor continua à espera. É por isso que a história continua. Deus continua à espera. Como esperou, Ele continua a esperar que creiam todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Em Tito capítulo 2, nós temos essa demonstração do processo da salvação. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. O Evangelho está a ser pregado a todos, em todas as nações. Essa é a missão da igreja, levar o Evangelho a todos. E Deus prega o Evangelho. Usa a igreja, usa os anjos, se for necessário, usa as pedras, se tiver que ser, mas Deus fala a todos. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. O sol declara a sua justiça, a sua grandeza. O universo criado revela Deus. Por isso o homem é indesculpável, porque o homem pode perceber a grandeza de Deus na criação. E Deus educa os homens.
para que sejam um povo exclusivamente seu. É esse povo, são esses todos do povo que são os salvos, que são de Deus. E são estas coisas que nós devemos dizer e pregar e ensinar e voltar a dizer: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade, nós sabemos que a verdade é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A verdade é Jesus. Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou a verdade. E ele disse que a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que o Espírito Santo inspirou, é a verdade. A palavra é a verdade. Então, o pleno conhecimento da verdade é alguém que chega à salvação, é alguém que é salvo, é um sinónimo. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós temos esta expressão usada aqui no capítulo 4, em 1 Timóteo, esta possibilidade de conhecer plenamente a verdade é sinónimo daqueles que são fiéis, daqueles que creem, que têm fé. E na segunda carta, no capítulo 2, aqui o Timóteo e os crentes, os piedosos, devem ser pacientes, devem ser longânimos, devem ser mansos, na expectativa de que as pessoas se arrependam e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que sejam salvas, que se libertem dos laços do diabo, das mentiras do diabo. Então esta expressão, conhecer plenamente a verdade, é sinónimo de ser salvo, de pertencer ao povo, de ser exclusivo de Deus, ao todos que serão salvos. E como é que podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade então? Como é que os homens e as mulheres podem chegar ao pleno conhecimento da verdade? Ouvindo a verdade, ouvindo a palavra. A fé vem pela pregação. Crer, ser fiel, vem pela pregação. Em Gálatas 3 tem esta pergunta do apóstolo: recebestes o Espírito, o selo, essa marca, esse penhor para a salvação, foi como? Como é que recebeste? Foi pela carne, foi pelas obras ou foi pela pregação da fé? Foi porque ouviste a pregação da fé, do Evangelho. Ele diz isso de novo no versículo 5. Conceder o Espírito vem pela pregação da fé. É assim que chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Estudando a verdade, estudando a Bíblia, ouvindo pregações, lendo livros sobre o Evangelho, sobre Jesus, fazendo cursos sobre Cristologia, sobre soteriologia, conhecendo a verdade bíblica acerca da verdade. Mas também ouvindo sobre Jesus, ouvindo testemunhos. Nós temos várias referências na Bíblia que mostram como é que a verdade se foi espalhando. Homens que ouviram, que viram, homens que contemplaram, que tocaram, eles, porque viram, eles falaram, deram testemunho, anunciaram. Lucas, para escrever a história de Jesus e o livro da história do Espírito Santo com a igreja, Atos dos Apóstolos, ele fala de um estudo de ouvir testemunhas oculares. Pessoas que, como Pedro e João, disseram: nós vimos, nós ouvimos e não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Fomos testemunhas oculares. Pedro volta a dizer na sua segunda carta. Então nós podemos ouvir testemunhas, pessoas que viveram essa experiência com Deus, entenderam o Evangelho, ler biografias, fazer entrevistas, fazer visitas a pessoas, ou então sermos nós a dar o nosso testemunho. Sermos nós a contarmos a nossa história de vida. Sermos nós a deixar que as pessoas nos interroguem, nos façam perguntas, nos visitem para conhecer como fomos alcançados pela graça de Jesus, como fomos feitos povo dele, ovelhas do seu pasto, como fomos feitos seguidores de Jesus. Então nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, ouvindo a verdade e ouvindo sobre a verdade, ouvindo testemunhos. É nosso dever e privilégio orar e proclamar o Evangelho a todo tipo de pessoas, porque Deus deseja a salvação delas e Cristo morreu como resgate
por todos os seus, todos os eleitos. É por isso que nós apoiamos conferências de formação, em aconselhamento bíblico, em pregação expositiva. E nós queremos apoiar aquela que acontecerá no próximo fim de semana. Formações assim, conferências assim, em que nós vamos a esses lugares para dizer, eu também creio desta forma. Eu creio no que está a acontecer aqui, no que está a ser ensinado aqui, eu dou testemunho, eu entro nesta porta, eu fico um dia neste lugar, porque eu creio desta forma. Eu quero dar testemunho, eu quero anunciar com a minha presença, o meu apoio, eu pago a inscrição, eu vou, porque eu quero que saibam que eu creio nestas coisas. Eu creio nesta palavra. Eu creio nisto que foi escrito para eu ficar ciente e os meus irmãos de como se deve proceder na casa de Deus, que é povo de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. É por isso que nós oramos, para que Deus abra entendimento de pessoas, para atender aquilo que o pastor Jairo Cáceres vai dizer. Nós queremos que as pessoas ouçam a palavra, que se arrependam, que creiam e assim sejam salvos.